Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra promovida pela Associação Espírita Lauro Machado. Antes de iniciarmos o nosso encontro de hoje, farei a preparação do ambiente lendo um dos itens do livro Jesus e Atualidade de Divaldo Franco, intuído pelo espírito de Joana de Ângeles. Jesus e inimigos. O progresso tecnológico, favorecendo o conforto implacavelmente, nivela os homens em uma só faixa, produzindo um tipo de igualdade desumanizadora que o consumismo estabelece como logro social relevante. Por efeito, uma comunidade é tida como feliz em razão dos instrumentos eletrônicos de que dispõe, dos automóveis, iates e até aviões que aguardam para serem utilizados. O modismo assola, geralmente um comportamento mesmista, em que os indivíduos se imitam, assumindo posturas idênticas com o enfraquecimento dos ideais, da ética, da família, da criatura em si mesma. Reagindo a tal conduta, multiplicam-se aqueles que se apresentam originais, já não surpreendendo pelo exotismo e desprezo a tudo e todos, denominados como reacionários por protestos. De imediato aceitos, imitados e absorvidos, logo passada a novidade, tais posturas escondem os chamados complexos coletivos que destroem a vida, instalando o clima de indiferença, quando não de instabilidade nas pessoas. Há modelos para todos os nivelamentos de indivíduos com injustificável desprezo pela sua identidade humana. Sufocado pela falta de humanidade, o homem busca refúgio nos partidos políticos, nos clubes sociais e desportivos, nos aglomerados, temendo enfrentar-se. Permanece na multidão, sofrendo de insuportável soledade. Vê inimigos em toda parte e busca afastá-los usando artifícios segregacionistas de vários tipos, embora se fantasiando de democrata e solidário. Os inimigos mais cruéis, todavia, permanecem no imo das próprias criaturas, que os vitalizam com o orgulho e egoísmo e o disfarce da acomodação social aparente. Jesus soube identificá-los como jamais alguém logrou fazê-lo em tal profundidade. Ouvi os seus interlocutores que, embora dissimulassem os motivos reais que os assinalavam, não conseguiam passar despercebidos. Diante da sua visão penetrante, desnudavam-se os hipócritas e enganadores. A sua posição moral impunha-se-lhe, no entanto, e ele os enfrentava com amor e energia, conforme a circunstância e a intenção de que se revestissem, sempre, porém, generoso. Levava cada um a auscultar-se e adentrar-se a fim de extirpar as matrizes do mal em desenvolvimento. Logo depois, estimulava-os ao crescimento pessoal, desarticulando os mecanismos mentais e sociais que se conspiravam para a decadência geral pela queda do nível cultural e emocional que deve constituir a base da sociedade. Em a negativa de Pedro, 3 vezes repetida, a respeito do amigo, temos uma lição de grande magnitude, porquanto tão logo ele veio a cair em si, chorou amargamente. A explosão de lágrimas foi-lhe a oportuna cartaz liberativa de arrependimento que o poderia neutralizar, levá-lo, como aconteceu a Judas, ao suicídio infame. Reergueu-se da queda, venceu o medo inimigo e a pusilanidade adversária, dando a partir dali todo o restante da vida ao serviço da reparação pelo bem. Jesus, por sua vez, aceitou-lhe a oferenda de amor, utilizando-o no ministério. O mestre conhecia-o, por isso anunciava-lhe a defecção por vindoura, as fragilidades, apontando-lhes os inimigos internos que deveria combater.
Não temas enfrentar as tuas sombras, esses inimigos que vigem em ti mesmo. Fortalece o ânimo e concentra-te em Jesus, a própria terapia atuante. Deixa que tua emoção o alcance. Não tenhas medo desses adversários com os quais convives sem saber. Identifique-os um a um, desembaraçando-te logo após da pressão que exercem sobre ti. Recupera sua humanidade, sendo tu mesmo, convive com todos no teu grupo social, mas preserva-te sem seguir os modelos fabricados pelo consumismo devorador e neutralizante. Permaneça aberto à renovação, à diversidade, à tua identidade. Desprovido de prevenções e precauções perturbadoras, gozarás de otimismo, fator essencial a uma vida saudável e a um interrelacionamento social saudável. Olha que mensagem importante, que mensagem significativa. Por isso, a escolho para começarmos o nosso encontro de hoje, pois hoje falaremos sobre reflexões da atualidade. Continuamos com os livros escritos por Divaldo Franco, intuído pelo espírito de Joana de Ângeles. Hoje falamos sobre o livro Ilumina-te, ou seja, tudo a ver com o que acabamos de refletir. Vamos enfrentar os nossos inimigos internos primeiro. O capítulo de hoje é o capítulo 22, que fala sobre reflexões de atualidade. Quando falamos da palavra atualidade, o que vem em nossas mentes? Pensemos. O que tem nos cercado? O que a gente ouve o tempo todo? O que mesmo sem querer a gente vê, ou pela televisão, ou pelas ruas, né? Nós vemos para onde o mundo está caminhando, não é verdade? O que sentes ao ver para onde o mundo caminha ou para onde o estamos levando? Olhemos esta imagem. O que nos suscita? Ladeira abaixo, ladeira acima. Somos coautores disso tudo, mesmo que nossa parte pareça pequena. Para onde estamos emanando nossas forças? Nós percebemos no nosso dia a dia, né, os índices assustadores de violência, criminalidade, degradação e destruição. O que estamos fazendo com o nosso planeta? Atualmente, em que condições o planeta Terra se encontra? Não respeitamos o ambiente, não respeitamos os animais, não respeitamos as pessoas. O ser humano tem cada vez mais se distanciado dessa qualidade de humano, de ser que sente, que pensa e que, portanto, deve saber o que está fazendo. Mesmo assim, alguns o faz. Por que será? Porque mesmo sabendo que isso tudo levará a uma destruição, alguns de nós continuam fazendo. Continua fazendo em nome daquilo que a gente ouviu na preparação do ambiente. Pelo egoísmo, pelo orgulho, pela sede de poder, por não acreditar na imortalidade do espírito.
a nossa essência. Acha que tudo, acredita que tudo é material. Tudo é aqui, agora. O que eu posso ter, o que eu posso ser, o que eu posso fazer, fica aqui, agora. Não transcende, não é carregado, não vá para outro espaço, não fará parte de uma história. Nós espíritas não acreditamos nisso. Nós espíritas acreditamos na imortalidade do espírito e que, portanto, os nossos feitos, as nossas ações, os nossos comportamentos são registrados, nos acompanham o nosso espírito na sua linha, na sua trajetória. Nascemos ignorantes e temos um caminho a trilhar, um caminho de evolução, de amadurecimento intelectual, para que tenhamos discernimento, clareza, para o desenvolvimento moral, tornarmos seres melhores, seres de luz, seres que reflitam paz, tranquilidade, tolerância, amorosidade. Então, crer na imortalidade da alma, na imortalidade do espírito, é nos dar consciência de que o que fazemos, como vivemos, terá consequências. Não estamos aqui falando em castigos, em absoluto. O Deus amoroso que acreditamos não castiga. Entretanto, o Deus amoroso é Pai, ensina, e nós aprenderemos através das consequências dos nossos atos. Vejamos esta imagem. O ser humano valendo menos a cada dia que passa. O ser humano se misturando, se comparando, sendo comparado a algo descartável, sem valor, a um lixo. Olha que lamentável é isso. E isso tem ocorrido ao nosso redor. Isso tem ocorrido o tempo todo no que hoje chamamos de atualidade. E por que que isso tem acontecido? Mesmo com tanta gente dizendo-se cristãos. Isso acontece porque ainda existe dentro de nós vícios, manias, hábitos que devemos combater, que devemos extirpar, que devemos retirar, abolir do nosso dia a dia, das nossas condutas. É o que chamamos sementes no materialismo. Não basta a teoria, não basta sabermos, não basta estudarmos a vida de Cristo, admirarmos, frequentarmos igrejas, cultos, sessões espíritas, casas espíritas, e não mudarmos os nossos comportamentos. Não procurarmos
dia a dia, arduamente, porque não é um trabalho fácil, vencer as nossas tendências primitivas, tendências agressivas, perniciosas. Vejamos o comportamento de uma criança. Quando ela quer algo, ela vai, ela tira, ela arranca. Se o outro não deixa, ela morde, ela bate, ela é capaz de machucar. Por quê? Porque ela está movida por um impulso maior que ela e ela ainda não tem elementos que vão contrapor essa atitude, mostrando que isto não é a maneira de lidar com este desejo. Por isso ela vai sendo educada, ela vai sendo acolhida, vai ser explicado a ela vai desenvolvendo condições de entender e eleger outras formas de lidar com aqueles desejos. Ela pode querer e desejar coisas? Pode, somos seres desejosos. Mas existem várias maneiras de obter o que a gente quer. Desde o ir lá arrancar e tirar do outro e se ele não deixar matá-lo, até eu trabalhar para conquistar, para procurar ver como é que eu posso adquirir ou de que forma eu posso me satisfazer sem lesar a ninguém. Por isso, desenvolver a intelectualidade e a moralidade. Não basta ter só teoria, é importante a prática do que se aprende na religiosidade, relembrando que religião é a ligação com Cristo. Cristo só nos ensinou amor. Então, se livrar destas tendências é buscar os caminhos deixados por Jesus. O desejo de ter mais, ser mais, toma lugar das virtudes esquecidas na humanidade. Virtudes como pureza de coração, solidariedade, amorosidade, gratidão, compaixão, humildade, tolerância, prudência. Até palavras mais simples como me desculpe, obrigado, por gentileza, não ouvimos mais. Estão sendo esquecidas dos vocabulários, porque já foram esquecidas dos comportamentos. Porém, com a graça de Deus, Jesus, que não está mais entre nós enquanto homem, mas nunca nos deixou enquanto espírito, vela por nós, vela pelo nosso planeta, vibra amor por nós o tempo todo. Principalmente aos felizes que apontam e optam pela mudança moral, exercitando o bem e o amor, além de humanizar-se, cada vez mais rompem com as amarras do primarismo do qual procede. Ou seja, da ignorância da qual vemos para a conquista do conhecimento das leis de Deus. Jesus está o tempo todo ao nosso lado, nos acompanhando, vibrando luz e amor para iluminar o nosso caminho.
Contudo, sua sabedoria permanece também na atualidade. Livre-arbítrio. Faça as suas escolhas. Os espíritos de luz que nos acompanham o tempo todo como representantes do bem maior se entristecem quando não avançamos, se alegram quando avançamos, mas acima de tudo respeitam as nossas escolhas, pois só assim, quando verdadeiramente nós fizemos as escolhas, nós optarmos, nós incorporarmos as leis divinas, é que a luz interna se abrirá. Não adianta carregarmos a luz de outro. É importante que nós nos iluminemos, para que naturalmente flua essa luz e propague-se. Aí nos deparamos com a grande questão. Perguntemos a cada um de nós, façamos essa pergunta a nós mesmos. E nós? Onde eu estou? Como é que eu estou? Para onde eu estou indo? Eu estou sendo manipulado? Eu estou sendo manipulado pelo meu grupo social? Pelo meu grupo religioso? Eu estou sendo manipulado pela minha família? Eu estou sendo manipulado pelas ideias partidárias? Ou eu paro, reflito, penso, escolho e assumo? É um processo complicado, mas é um processo real. É um processo que, consciente ou inconscientemente, ele existe. Porque o que eu faço volta para mim, me envolve, tem a ver comigo. Portanto, as consequências também me envolvem e terão a ver comigo. Então, refletir sobre a atualidade é pensar nisso. Até que ponto o meu grupo social me manipula? Até que ponto eu pertenço a um grupo social por minha escolha, pela minha crença, pela minha fé, pelo meu desejo, pelo que significa aquilo por mim, para mim. É importante, é fundamental a nossa parte. A parte de cada um de nós é fundamental. É importante acender a luz da esperança onde a gente esteja. Manter-se compassivo onde a gente se faça necessário. Contribuir para o bem da forma que for preciso. Não precisa ser grandiosa a participação. Pelo contrário, por menor que a gente se considere, possuir o tesouro da fé na existência da gente vai fazer com que a gente vença esses temores. Vencer esses medos, essas aflições. Porque escolher fazer o bem, enquanto tudo vai para o outro lado, faz com que a gente muitas vezes se sinta deslocado, excluído, às vezes debochado, às vezes sofremos bullying, às vezes em vez de achar bom, acham tolos.
por acreditar, por praticar o bem, por não querer o que não é seu, por não se juntar com falácias, com gozações, com bebidas, com bagunça, por a gente não ter os mesmos hábitos que as outras pessoas, né? De fofoca, de ajudar a proliferar indagações que possam levar algumas pessoas a serem expostas. Então, ser diferente, sentir-se diferente, vai chamar a atenção, sem dúvida, sem dúvida. Mas a nossa crença, a nossa fé é que vai nos fortalecer. A gente acredita então que a chave, né, para uma melhora no planeta, a chave para uma melhora nas relações, para que a gente possa divulgar e fazer parte de uma crença que propaga que a saída, a melhora para essa atualidade de destruição é o amor, é o respeito, é a dignidade. Mas para acreditar nisso, a gente tem que acreditar que nós somos mais do que matéria. Nós somos espíritos. Espíritos que reencarnam. E que a reencarnação é um momento precioso de evolução espiritual. E que este momento, aqui, agora, é uma das nossas encarnações. E que carregamos do ontem para hoje, para o amanhã, as consequências dos nossos atos e de nossas escolhas. Reencarnar é uma dádiva para podermos evoluir espiritualmente. Seguir a Jesus é a diretriz. Seguir a Jesus deve ser o mais fascinante projeto de vida. E ele só deixou lições de amor, perdão e, acima de tudo, humildade. Reflitamos sobre as palavras deixadas por Divaldo Franca, intuído por Joana de Ângeles, nesta lição. Reflexões da atualidade. Refletir sobre como e de que forma estamos vivendo esta nossa encarnação. O quanto desejamos e acreditamos que podemos evoluir espiritualmente, nos tornando pessoas melhores que possam refletir a luz divina. Agradecemos então aos nossos mentores, ao mentor da Casa Lauro Machado, ao mentor
individual de cada um de nós, por esta oportunidade de podermos pensar e fazer as nossas escolhas como espíritos de luz que desejamos um dia alcançar esta luz. Muito obrigado e até o próximo encontro.